Então a gente vai usar essas duas imagens aqui, ó. Big Guy Site, Big Guy Front. Isso aqui é baseado naquele cara lá do Team Fortress, né? Que não sei quem já jogou aí, um jogo da Valve. Aí eu peguei aqui o desenho dele mais ou menos e refiz um traço para ser um personagem meio brutão que a gente vai utilizar aí. Depois a gente vai customizar ele do jeito que a gente precisar. Então a gente vai pegar essa base mesh, essa forma dele aqui, mãozão grande, perninha pequena, esse estereótipo de personagem meio bruto, e depois a gente pode inventar em cima dele aí, que vai ser o desafio de vocês. Vocês vão criar barba, colocar capacete, armadura, se vai ser roupa, se vai ser arma, vocês vão decidir depois. E, né, aí depois vocês vão escolher qual é o melhor caminho, ou qual é a ideia que vocês têm para esse personagem. De repente até mudar um pouco a forma dele a partir dessa base. Mas o intuito aqui é usar essas duas imagens para a gente entender como é que eu pego um model sheet, que seriam essas duas imagens coincidentes aqui, e a gente faz a partir dela um personagem diferente. Ou a partir dela a gente constrói um personagem exatamente igual à imagem que está aqui. Tá? Uma coisa que talvez a gente não use essa referência específica para fazer, porque aí precisa de um pouco mais de detalhe, vai ser, na realidade, a cabeça. Então, a gente até faz esse formato da cabeça a princípio, o volume da cabeça, mas na hora de trabalhar e de modelar a cabeça mesmo, a gente vai ter uma aula ou uma imagem específica para isso com mais detalhamento. Porque da parte da modelagem orgânica, aqui a gente tem que mais prestar atenção se for um personagem, mesmo que seja um personagem simples, é a cabeça. É a que tem mais estruturas complexas para se fazer na hora de modelar usando a técnica de Edge Loop. Hoje, como a gente está vendo só a Base Mesh, do jeito que está esse corpo aqui, para fazer esse volume, está de boa. Mas se a gente precisasse fazer uma cabeça mais detalhada, a gente teria que ter uma referência um pouco melhor. Tá? Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer na hora de criar ou de pegar imagens para usar como referência, mesmo que eu pegue a imagem que já exista, por exemplo, a foto de um cara de frente e de lado, ou até referência anatômica mesmo de atlas anatômico, na hora de criar a imagem de referência, colocar ela sempre do mesmo tamanho, altura e largura nas duas imagens. Dessa forma, você cria uma simetria nas referências que fica interessante de se trabalhar. Porque aí cada uma vai cair exatamente no ponto zero lá no Maya na hora que você colocar a referência. Você vai ter que ficar afastando ou ajustando o meio da imagem para que ele fique no ponto zero. Tá? Outra coisa é sempre prestar atenção, e aí eu vou até abrir o Photoshop aqui para a gente poder ver isso de uma maneira um pouco mais precisa e até tirar essas dúvidas, na hora que estiver fazendo a imagem de referência, você tem que saber se as partes que serão modeladas, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Image, Canvas, tal, vou colocar 900, só para a gente poder ver, 2 cliques, OK, tá. Na hora que eu pegar essa imagem e essa, e colocar uma do lado da outra, essas alturas aqui, ó, tem que bater, ó, queixo com queixo, olho com olho, ponta de dedo com ponta de dedo, tá vendo? Nem tá batendo direito, quase, né? Mas tem que bater, tá? Aqui, ó, peito e pé, tá? Joelho. Por quê? Porque dessa forma eu sei que quando eu modelar de lado, quando eu pegar de lado para usar como referência para fazer o bíceps aqui, por exemplo, na hora que eu voltar lá na vista front, eu vou ver que o bíceps está na mesma altura. Então, eu vou ter essa referência ali sem mexer, eu vou poder orientar pelas duas. À medida que eu usar as duas para me orientar, a terceira, que seria a terceira dimensão, o Z, né, ele vai ficar correto. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a modelagem de um personagem. Essas alturas têm que estar casando. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso aqui no Maya? Bom,
Se eu tenho uma vista de frente, e uma vista de lado, eu vou ter que colocar a imagem de frente na vista front e a imagem de lado na vista side. É uma lógica, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, na vista front, eu vou vir aqui, clicar em Image Plane, lembrando da aula passada, mas para recordar aqueles mais esquecidos, o Image Plane fica aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Tá? Então, eu vou lá em Image Plane, clico, vou lá na pasta Images, que foi onde coloquei. Qual vista que é essa? É a vista front. Olha lá, minha vista front. Então, eu vou pegar a imagem e está escrito Big Guy Front. Open. Se você achou que ele ficou muito pequeno, a princípio, como é para fazer a Base Mesh, essa dimensão dele aqui não vai ter tanta relevância, tá? Mas, se você quiser aumentar, pode. A gente não vai fazer isso. Agora eu vou na vista Side e repito o procedimento. Ó. Clico, vou lá na minha pasta e pego Side. Quando eu vier aqui na minha perspectiva, ó, eu vou ter as duas imagens, uma em cima da outra, já colocadas na posição. Só que tem um porém. Eu vou usar essa imagem para modelar e essa. E o resultado eu vou ver nessa. O resultado 3D eu vou ver nessa aqui, ó, nessa perspectiva, nessa vista. Então, eu vou usar a Viewport Front e a Viewport Side para me orientar. E o resultado final eu vejo aqui na perspectiva. Bom, a gente tem que levar em consideração que as duas vistas, tanto a front quanto a side, elas são vistas ortográficas ou isométricas. O que isso implica? Implica que, mesmo que eu pegue esse cara aqui, na vista front ou na vista side, e coloque ele a 1 km de distância do ponto zero, ele vai continuar do mesmo tamanho, não tem distorção de profundidade nessa vista isométrica. Isso vai me auxiliar, por quê? Porque eu não vou ter as duas imagens me atrapalhando na vista perspectiva para enxergar o personagem final. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar o Image Plane, e aí, se por acaso você não estiver conseguindo selecionar por aqui, ó, né? O que você pode fazer? Window, Outliner, e aqui eu tenho os dois Image Plane 1 e Image Plane 2, que se por acaso você quiser mudar o nome, por exemplo, o Image Plane 1 é a vista de frente. Eu vou colocar aqui, ó, frente. E quiser mudar o nome do outro, que é lado, que aí você sabe o que é frente e o que é lado. Quando eu selecionar a frente aqui, ó, eu posso fazer o que com ela? O interessante é que ela não fique aqui, no zero, na perspectiva. Porque quando eu começar a modelar, eu tenho que ter meu objeto livre aqui, ó, para trabalhar. Se eu precisar mover ele em 3D. Então, o que eu vou fazer? Ela está exatamente no ponto zero. Assim como a vista lateral. O que eu vou fazer? Assim que eu colocar as duas, eu vou pegar tanto a frente quanto a lateral e afastar no eixo correspondente à vista dela. Aquele eixo que eu não enxergo na vista. Como assim, professor? Agora eu fiquei doido, não estou entendendo. Bom, eu vou afastar ela no eixo que eu não enxergo. Se eu pego a vista front, que é essa, qual que é o eixo dessa vista que eu não enxergo? Z. Como assim? Como assim eu não enxergo o eixo? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Qual o eixo aqui que está suprimido, que eu não enxergo? Hã? O X e o Y está aparecendo aí, dois tracinhos, X e Y. Então, qual que é o eixo que eu não enxergo nessa vista? Z. Então, o que eu vou fazer com essa imagem? Vou pegar aqui, ó, no eixo Z, e puxar ela para trás. Para trás. Está alterando alguma coisa aqui? Não. Por quê? É uma vista ortográfica. Se eu colocar ela a 10 centímetros a 1 quilômetro, não vai alterar. Então, a minha referência vai manter. Mas, aqui, ó, na perspectiva, eu vou ficar livre dela, me atrapalhando na hora de modelar. Tá?
Vou fazer a mesma coisa com a vista side, ao lado, né? Qual o eixo que eu não enxergo na vista lateral? X, olha lá. Não enxergo o eixo X. Ah, não, mas estou vendo o X aí. Você está vendo a letra X. Está vendo o eixo X? Não. Então, a gente pega ela em X. Nesse caso aqui. Opa. Lado. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu mudar uma coisa. Word, pronto. Prego aqui em X, ó. E coloco ela para o lado. Aí eu vou ter o quê? Vou ter as duas vistas fora do centro. Eu não preciso delas aqui no centro. Tá? Vou continuar com elas na mesma posição, tanto na frente quanto de lado. E quando eu começar a modelar, eu vou enxergar meu objeto sendo construído aqui na perspectiva sem nenhum problema. Vou dividir ele em partes. Tá? Eu vou dividir o personagem em partes. Partes importantes do corpo. Tá? Então, aqui, ó, se eu for pegar o meu personagem, vou dividir aqui. Ele tem cabeça, certo? Tem o tronco, que é essa parte toda inteira, e os membros. Seria mais ou menos a mesma coisa se você estivesse fazendo um boneco, né, de ação. O boneco de ação é isso. Né? O menino tem que ter, articular lá os braços, as pernas e a cabeça para pôr ele numa pose. O modelo 3D você está fazendo mais ou menos isso. Então, se eu pegar e estruturar aqui o meu tronco, por exemplo, eu vou dividir em partes que se deformam ou que se movimentam, ou que são extremamente importantes para a forma do objeto. Então, eu vou ter a pelve, meu personagem. Eu vou ter aqui o abdômen. Estou dividindo de acordo com a forma, tá vendo? Eu vou ter a primeira parte do meu tórax. A segunda parte, que é onde está ali o peitoral. Vou ter aqui o trapézio. O pescoço. E depois vem a cabeça. Como é que eu vou fazer isso aqui em polígono? Simples. Você vai ter aqui uma estrutura de polígono para cada região daqui. Simples assim. Então, ó, eu vou começar com a pelve, eu vou ter aqui, eu vou até excluir ela porque ela vai ser a primeira. Depois eu vou ter barriga, tórax, peito, trapézio, pescoço, cabeça. Tirando essa aqui que a gente vai fazer, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estruturas de polígono que eu vou ter que fazer. Certo? Bom, o que eu vou utilizar para fazer a primeira área? E aí vocês vão fazer comigo. Eu vou vir aqui, ó, na minha perspectiva, sempre crie coisas na perspectiva para que o pivô coincida com o pivô do próprio programa, para que não fique invertido, por exemplo, o X fique para cima, o Y fique para baixo. Então você vai criar aqui, ó, um cubo. Shift, botão direito, Polycube. Cria de qualquer tamanho. Qualquer tamanho, não me importa o tamanho aqui agora. Ou se você quiser criar um cubo perfeito, faz aquela opção, ó. Tira Interactive Creation, Shift, botão direito, Polycube. Ele vai ficar ali exatamente no centro perfeito. Isso é importante. Ele tem que estar aqui, ó, no 0, 0 e 0. Tá? Aqui, ó, na minha channel box, ele tem que ter 0, 0 e 0 no translate, 0, 0, 0 no rotate, 1, 1 e 1 na escala. Tá? Que aí eu vou ter um cubo no centro. Ele vai ficar exatamente no centro. Tá? Então, ó, de novo, Shift, botão direito, desmarca o Interactive Creation. Interactive Creation tem que estar apagado. Depois vai de novo, Shift, botão direito e clica em Polycube. Ele vai vir aqui para o meio. Ó. Exato. Aí o seguinte, na hora de você modelar aqui, ó, e modelar aqui,
padrão do meu cubo é ele ficar assim, ó, preenchido, né? Em ambas as viewports, tanto a front quanto a side, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Esse botão, ó, X-Ray. Tanto na vista front, quanto na vista side. Tá? Então, o X-Ray, ele liga e desliga a transparência do objeto. Vamos deixar transparentes, ok? Porque aí eu posso enxergar meu modelo por cima da imagem. Ok? O que eu vou fazer agora? Na vista front, eu vou abrir ela aqui. Presta atenção. Vou ligar a simetria, porque a gente é simétrico para os lados, né? A gente tem um braço direito e tem um braço esquerdo. Né? Eu não tenho um braço nas costas e um na frente. Tenho? Não, eu tenho um braço para um lado e um braço para o outro. A perna para um lado e a perna para o outro. Tem um lado direito e lado esquerdo do corpo. Então, por isso que a gente vai usar a simetria do eixo X. O que eu fizer de um lado, ele vai fazer do outro para mim. Para habilitar a simetria do objeto, e é por isso que é importante ter criado ele na perspectiva, para que o X esteja apontado para o lado de maneira correta, né? Eu vou dar o Ctrl Shift botão direito. E aqui na simetria, presta atenção, antes de fazer, tem que ver esses parâmetros. Tem um monte de parâmetro aqui. Vamos tentar fazer junto. Vamos ver, ó. Ctrl Shift botão direito. Simetria. E aí em simetria eu tenho aqui X-axis, ou seja, tem que estar marcado lado o eixo X. Objeto, porque a gente vai fazer a simetria pelo objeto, não pela topologia dele, nem pelo mundo. E simplesmente lembrar de marcar a simetria, senão não adianta. Então, se ela está desmarcada, eu venho aqui e coloco, eu acabei de ligar. Olha só, Ctrl Shift, Symmetry. Agora ela está ligada. Tá? Uma vez que eu liguei a simetria, o que vai acontecer? Vou ver aqui, ó, der vértice, por exemplo. Se eu selecionar aqui, ó, tanto o vértice da frente quanto o de trás, sim, existe um vértice aqui na frente, existe esse outro vértice que está aqui atrás. Vocês têm que lembrar que a gente está trabalhando com 3D. Ou seja, quando eu pego um único vértice, e aí vocês vão ter que olhar aqui, ó, na lateral e na vista front, quando eu pego só um, que eu clico aqui, ó, presta atenção. Eu clico aqui, ele seleciona só esse que está na frente. O de trás, ele não pega, porque eu cliquei só em um, ó. Cliquei, pegou só um. O de trás, ele não pegou. Agora, se eu fizer assim, ó, cliquei e arrastei, marquei os dois, pega na frente e atrás. Então, quando você for trabalhar usando a vista front, quer mexer na frente e atrás ao mesmo tempo, lembra de fazer como? Clicar e fazer isso. E olha só o que acontece, o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar aqui, ó, esse cubo, nós vamos criar uma cuequinha para ele aqui, uma cueca. Vamos fazer a pélvica. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui, ó, e vou colocar aqui. Vou pegar essa outra aqui e vou colocar aqui, ó. Certo? Que aí, ó, daqui vai sair as pernas. Beleza? Aí, presta atenção, não mandei ninguém fazer nada. Estou mostrando ainda. Na vista lateral, você vai fazer a mesma coisa. Uma vez que você já colocou lá na vista front, agora você tem que acertar aqui na vista side. Na vista side, ó, essa parte aqui vem mais para frente. Essa aqui mais para trás. Tem uma linha mais clara aqui, ó, que é onde você vai marcar o contorno. E aqui é a mesma coisa, ó. Mas e a bunda dele? Você vai fazer depois. Agora a gente está blocando, ele não tem que ter volume nenhum. Ele vai ter que ter forma primeiro, tá? Volumes importantes, volumes mais importantes, como por exemplo a própria pelve, é uma marcação importante anatômica, tá? A gente ainda não vai fazer os músculos, a gente está fazendo a estrutura principal, ok? Ah, outro detalhe, a parte da frente da barriga, aqui ó, ela é um pouco mais baixa que a parte de trás, das costas. Então você vai pegar isso aqui e vai abaixar um pouco. Isso pode deixar o pessoal em dúvida quando acontecer isso aqui, ó. Ah, mas tem um outro aqui. Não, não tem. É simplesmente o ponto de trás que está mais acima. É isso que vocês têm que começar a enxergar, gente. O objeto é 3D. Então você tem coisa na frente e tem coisa atrás. Não adianta você achar que está trabalhando em um único plano e você não está.
tudo que tem na parte da frente vai ter correspondente na parte de trás. E outras vezes até mais. Então você tem que prestar atenção em como o seu objeto está e enxergar ele nos 3 eixos. Tá? Então não é imaginar que você deu um extrude a mais ou que você criou uma coisa a mais, está diferente do professor. Nada disso. É porque aqui na frente ele é mais baixo, lá atrás ele é mais alto. E quando a gente enxerga de frente, é claro que eu vou enxergar a parte de trás. Eles não estão no mesmo plano. Então isso que vocês têm que pôr na cabeça de vocês. O objeto ele tem frente e tem fundo. A gente não trabalha só um, a gente trabalha os 3. Então, quando eu estiver mexendo aqui, eu vou terminar de mexer aqui, vou passar para esse lado de cá e vou mexer. Tá? Por quê? Porque senão você começa a puxar só um único ponto e esquece o outro. Você tem que trabalhar os 2. Ok? Então, vocês vão fazer essa cuequinha aí, ó. Quer pegar meu cubo, ó. Peguei aqui, coloquei aqui, peguei aqui, coloquei aqui. Ligar a simetria, Ctrl Shift, botão direito, simetria, liga a simetria. Tá? Porque aí quando eu mexer de um lado, ele vai mexer do outro. Aí pode acontecer de ter gente chegar para mim e falar: professor, eu estou mexendo aqui desse lado, não está mexendo desse, porque isso aqui não é lado. É lado? A vista é de lado, mas o que eu estou enxergando aqui? Estou enxergando outro lado aqui? Isso aqui é lado? Essa parte daqui é a parte do lado do objeto? Gente, vista de frente. Isso aqui é lado esquerdo, isso aqui é lado direito, correto? Né? Vista de lado. Isso aqui é lado? Isso aqui é o quê? Olha o cara, velho. Isso aqui é o quê? O que tem aqui na frente? Isso aqui é o fundilho dele. Então aqui é frente e fundo. Aqui não é lado e outro lado. Entenderam? A diferença, ó, eu estou vendo o cara de lado. Eu estou vendo ele de lado. Esses pontos aqui são os pontos do lado esquerdo. Da frente, é da frente do cara. Lado, eu vejo aqui, ó. Lado esquerdo, lado direito. Aqui eu vejo frente do cara, fundo do cara. Enxergo ele de lado. Entendeu? Então a simetria, ela tá aqui, ó. Mexo desse lado, ele mexe daquele lado de lá. Se eu mexer daqui, eu tô mexendo na frente, isso aqui é a parte de trás. Tá? Ok? Então, ó, lembrando aquela estrutura que eu desenhei. Vou só colocar as duas vistas, uma do lado da outra aqui, ó, para eu poder desenhar para vocês. Panel, vou colocar aqui vista ortográfica, cadê? Ortographic front, ortographic side. Então, ó, vou desenhar o tronco aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Vou usar extrude. Quantos extrudes eu vou fazer? Aqueles que eu já desenhei, ó. Vou fazer um extrude aqui para fazer o abdômen. Vou dar um extrude aqui para fazer a primeira porção do tórax. Vou dar um extrude aqui para fazer a parte ali do peito. Vou dar um extrude aqui para fazer trapézio. Mais um extrude para fazer pescoço. E mais um para fazer a primeira parte da cabeça. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 extrudes. Nenhum outro comando. Ah, mas o extrude ele não aumenta e diminui. Você vai fazer o extrude, depois você vai pegar e vai posicionar os pontos. Tá? Vai fazer o extrude e vai posicionar os pontos. Vai fazer o extrude e vai posicionar os pontos. Tanto na vista front, quanto na vista lateral. E aí na vista lateral confunde um pouco, porque tem umas partes que são mais altas e outras que são mais baixas. Por isso que eu aconselho, primeiro ajustar aqui, na vista front, depois ajustar aqui, na vista side. Que aí evita de você se confundir qual o ponto que você está puxando, tá? Aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Peito, trapézio, pescoço, cabeça. Os mesmos 6 extrudes, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Isso aqui não é menos não, tá, gente? Ok? Então, ó, um extrude sempre para cima. Tá vendo? Sempre puxando para cima. E aqui, ó, pegar esses pontos, ó, esse ponto, vou colocar outra cor aqui. Não, não precisa não. Esses pontos aqui, ó, e colocar nesse formato, ó. Aqui eu empurrei, aqui eu puxei, aqui eu empurrei muito, tá? Porque os pontos têm que ficar alinhados com isso. Então, só para mostrar para vocês como é que vai ser, né? Vou voltar aqui porque, olha os passos. São passos simples. Se você seguir esses passos, não tem erro nenhum. Primeiro, extrude eu vou fazer em face, porque eu quero fazer o volume todo. Então, vem aqui, ó, face, presta atenção. Seleciono a face de cima, venho aqui na minha vista front, shift, botão direito, extrude. Certo? Eu vim aqui, ó, puxar para cima. O primeiro é na altura da costela. Ok? Beleza? Ok, gente? W. Para voltar para face. Certo? A gente vai fazer assim. Ah, mas eu posso apertar o G? Pode, claro. Claro que pode. É só para repetir. Onde é que eu acho o extrude? Shift, botão direito, extrude face. E aqui, ó, olha o outro extrude. Puxei até mais ou menos a altura do sovaco dele aqui, ó. Certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Pegar essa lateral e arrumar ela aqui, não é? W. Como é que eu puxo esse pedacinho aqui? Vértices. Então, mudo para vértice, seleciono os vértices e puxo. Correto? Ó, gente, como é que é tão difícil, ó. Aí eu vou lá de novo. Face. Presta atenção. Presta atenção, senão vocês vão perder o fio da meada. Seleciono. Extrude face. Puxo. W. Precisa ajeitar aqui? Não. Já está mais ou menos na posição. Vou só empurrar um pouquinho para pegar o ombro. Face. Shift. Extrude face. Puxo. W. Vértice. Tá vendo? Tem nada de complexo. E outra coisa, eu estou fazendo aqui primeiro, não estou? Já já a gente vai para a parte do lado. Opa. Face. Extrude. Até mais ou menos aqui na orelha. W. Vértice. Ajusto. Face. Extrude. Puxa. W. Vértice. Ajusta. É isso. É isso. Aí, você vai olhar, ficou assim, ó. Beleza. Aí aqui, o que você vai fazer? Aqui começa. Você precisa das duas para ter o formato. Não adianta ter uma só. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, eu vou começar a colocar na posição, ó. E olha só a diferença que vai dar, ó. Aqui embaixo do queixo. E esse aqui na testa. E olha lá como é que ficou. Então não é difícil, não tem nada, não tem um bicho de sete cabeças. Vocês fizeram, na realidade, daqueles 9 modelos lá, tem umas 3 espadas lá que dá 30 vezes mais trabalho que fazer isso aqui. O que vem depois da base mesh é um pouco mais complicado. Mas isso aqui é ridículo, são 5 extrudes e acabou. Né? Assim, ridículo que eu estou dizendo que não tem tanto trabalho para se fazer. São 5 extrudes depois na posição. Tá? Então, ó. Por isso que é importante primeiro fazer nenhuma. Ajustou aqui, depois vem aqui e ajusta. Tá? Então, gente, 5 extrudes. 1, 2, 3. Olha aqui, ó. Vou até tirar o X-ray. Marcar de novo, para vocês verem que eu não estou mentindo, não estou
Não é... Ó, esse primeiro extrude, esse aqui é 1. Segundo extrude. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Extruda, puxa. Extruda, puxa. Extruda, puxa. Extruda, puxa. Extruda, aperta. Entenderam? Vai apertando aqui, ó. Colocando no formato. Ok, gente? Aí depois... Aqui, ó, na lateral, vamos colocar no formato do corpo. Na lateral, sigam uma dica, é seguir os desenhos. Por exemplo, a costela aqui, o externo é mais alto que a parte das costas. Vai marcar aqui embaixo do peito e aqui, embaixo do ombro. Aqui você marca nas costas e aqui você marca um pouquinho abaixo, que seria a clavícula. Olha esse desenho aqui, ó, o trapézio vai ficar exatamente nessa linha de pescoço, ó. Já tem o desenho da linha do pescoço aqui para te ajudar. Na cabeça, você vai pôr aqui, ó, na nuca, embaixo do queixo. E aqui é a mesma coisa. Vai pôr assim. Que a face a gente vai fazer já já. Entenderam? Ele vai ficar assim na vista front e assim na vista lateral. Vou pôr os dois aqui, ó. Panel Orthographic Front. Panel Orthographic Side. Olha lá, ó. Beleza? Próximo passo. Perna. Certo? Então, vou fazer aqui, ó. Vou até usar as duas vistas para a gente ver o bicho brotando aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Face. Vou selecionar aqui a perna. Né? Só para você entender, na perspectiva, ó, selecionou aqui, tá vendo? E do outro lado também, porque está com simetria. Certo? Então, ó. Quando eu der o extrude, e aí tem um macete que eu gosto de trabalhar, porque você poderia fazer depois puxar, mas eu já gosto de fazer tudo mais automático, mais rápido. O extrude, ele tem esse botãozinho redondo aqui, ó. Certo? Tá dando para ver aqui, ó? Esse botãozinho redondo aqui, ele muda a posição do extrude de local, ou seja, a orientação do eixo de local, que é a face, para global, que é esse aqui. Então, o que acontece? Ele vai mudar ali, ó. Vai ficar dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? No extrude, eu vou puxar direto. Agora, lembrando, antes de eu fazer isso, quantas estruturas eu tenho na perna? Um pouquinho mais. A gente pega os volumes por importância. Isso. Por exemplo, se tem uma articulação, a gente tem um volume inteiro para ela. Então, por exemplo, o joelho é um inteiro. Então, eu tenho a coxa, tenho o joelho, panturrilha, canela, porque a panturrilha não é uma articulação, mas é um volume importante da perna. Canela, tornozelo, peito do pé, dedo. Presta atenção que eu vou desenhar, para a gente poder ter essas estruturas. Então, eu vou ter aqui, ó, primeiro, coxa, joelho, panturrilha, aqui, canela, pé. De frente aqui não vai dar para enxergar, então eu vou fazer aqui de lado, ó, de novo. Coxa, joelho, panturrilha, canela, calcanhar e pé, peito do pé, dedo. Tudo com extrude. Então aqui eu vou fazer mais ou menos, ó, peito do pé, dedo. Então aqui vai ser como? Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Dessa daqui agora para frente, ó. 1, 2, para frente. Então eu tenho 5 extrudes para baixo e na frente do calcanhar, 2 extrudes para frente. Tá certo? E aí, como é que eu vou fazer esses extrudes? Assim, ó, da seguinte forma. Aqui, ó, eu dei o extrude aqui nessa parte, mudei de local para global, e olha só, por que eu gosto de fazer dessa forma? Vou puxar para baixo.
Vou ligar o X-Ray. Puxei para baixo, certo? Mas ficou torto, não ficou? Aí tá vendo esse cubinho aqui, ó, aqui em cima? Se eu clicar e segurar ele, o que ele vai fazer? Vai fazer uma escala, né? Escala, quando eu tenho face e o vértice selecionado, se a gente puxa para o centro, ele faz o alinhamento. Aqui, ó, escala, alinha. Olha lá, ó. Alinhou, ó. Aí fez o alinhamento, ó. Fiz a primeira, o que eu vou fazer? Mesma coisa. W, vértice e puxo, ó. Depois a gente vai preocupar com a lateral. A lateral vai ficar esquisita a princípio. Depois a gente preocupa, tá? Ou se você quiser já corrigir, porque corrigindo esse aqui, os outros ficam mais fáceis. Olha só, por que esse ficou grossão? Porque meu corpo, a parte da frente e a parte de baixo, tem um alinhamento diferente. Mas na perna, não. Então, ó, para alinhar esse ponto com esse, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar os dois, escala de novo. Ó. Juntei, ó. Aí eu pego os pontos e coloco. Certo? Aí, vou fazer os extrudes. Para pegar, então é por isso que é melhor estar desse jeito, ó, eu tenho que pegar de baixo. Certo? Olha lá, ó. Extrude. Eram 5, né? Já fiz 1, 2, W. Extrude de novo. 3, vértice, vou alinhar. Tem a perna torta mesmo, tá, gente? Olha lá, ó. Então, 3, falta o 4 e o 5. Então, vamos lá de novo. Face, extrude, vértice, puxo aqui, mais um, até aqui. E aí você vem aqui, ó, e vai alinhar. Entendeu? Puxa primeiro na frente, depois alinha na lateral. Olha lá. É 5 para baixo. Aqui, ó. Esse. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar as duas vistas aqui para facilitar. Da perna. Isso. Aqui, ó, a vista lateral, como é que tá. E aqui, na vista front. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra primeiro de fazer aqui, depois preocupa com a parte do lado, tá, gente? Faz um, depois o outro. Então, só voltando aqui, ó, no pé. Selecionei. Parte da frente. A vista lateral. Shift, botão direito, extrude. Um extrude. W. G, para dar o outro extrude. W. Vértice. E aí você alinha com o desenho. Só não vou fazer esse salto aqui, porque não precisa, tem que ficar reto. Na vista lateral, a gente pode ver que o pé dele é um pouco aberto. Então, o que eu vou fazer? Selecionar o pé todo. E antes de eu girar, vou só dar um formato pro pé, ó. Que é pegar esses pontos aqui, ó. E aumentar um pouco. Sabe aquela parte de trás da perna? Ela é mais fina que a parte da frente, não é? Isso aqui, ó.
Selecionei o pé todo. Vou girar ele. Ó, e depois ajusto. Vai girar um pouquinho mais. Depois puxa. Ele vai ficar numa pose mais interessante. Menos certinha. Ok? Olha só. Selecionei aqui onde vai ficar o braço. Ó. Só que tem um porém. Se eu puxar aqui agora para fazer um ombro, olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho do ombro. Então, eu vou criar, vou até puxar um pouquinho para baixo aqui. Eu vou criar esse espaço aqui, ó. Com extrude também. Só que, porém, ao invés de eu puxar, eu vou dar só offset no extrude. Então, quando eu selecionar a face aqui, ó, e der Shift, botão direito, extrude, ao invés de eu puxar ele para tirar o ombro daqui, eu vou criar primeiro o espaço para eu puxar o ombro. Então, eu vou vir aqui no offset, ó, a ferramenta offset do extrude, vou fazer isso, ó. Porque aí ele não puxa, ó, ele cria só o espaço. Certo? O que eu faço agora? Depois que eu dei esse offset, aí eu vou alinhar com o ombro. Vou deixar um pouco quadrado aqui. Certo? É daqui que eu vou tirar o meu... Vou deixar um pouquinho para cima. Aí daqui, ó, dessa face, é que eu vou dar o extrude para fazer o ombro. E o braço sai debaixo do ombro. Eu não vou fazer extrude aqui para frente, eu vou puxar ele para baixo. Então, antes de eu puxar ele para baixo, tem que ajustar aqui, ó. Então, só para a gente entender. Vértice, ó. E... Opa! Ombro, ombro. Certo? Olha lá, ó. Aí eu vou dar para o braço. 1, 2, 3. Extrude. 1, 2, 3. Bíceps. Cotovelo. Antebraço. E aqui eu faço a mesma coisa. E aí eu tenho o personagem. Esse ponto aqui, ó, vou criar mais um para face, para a gente poder ter o volume da cabeça depois. Desse ponto aqui, eu vou fazer a mão ainda. Mas a gente vai fazer isso, ó, vai ser o próximo pulo. Já fiz a base, estruturas principais, aí eu passo para esse segundo passo aqui, ó. Já tem um volume mais ou menos, para eu poder criar os detalhes de volume. Aí eu vou poder criar, cortar se eu precisar, para criar quadril, peito. Mas olha só como é que já fica no formato mais interessante, ó. Tá? Então, o próximo passo, depois disso aqui, é a gente partir para aquele lá, arredondado. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar, depois que a gente fez o bloco são fez uma blocagem das principais partes do personagem, né? Pernas, tronco, braço, cabeça. Deixamos aqui, ó, ombro, bíceps,
cotovelo, antebraço, pelve, abdômen, tórax, trapézio, pescoço, cabeça, coxa, joelho, panturrilha, calcanhar e pé. A gente fez um bloco desse personagem. A gente vai fazer mais um pedacinho aqui para poder fazer a mão. A mão do personagem, se a gente for olhar aqui de lado, qual que seria o bloco dela, mas para fazer o bloco dela a gente vai precisar primeiro puxar um pedaço da mão e depois dividir ele para poder fazer a parte dos dedos. Como eu só tenho um polígono saindo daqui, continuando aqui, eu vou pegar, primeiro, vou continuar com a simetria, então tem que estar pegando de um lado e do outro ao mesmo tempo. Para ligar a simetria, Ctrl Shift, botão direito, simetria, simetria, tem que estar ligado. Verifica se está marcada a simetria, tá? Só para a gente ver aqui. Ó, tem que estar aqui, ó, simetria, tem que estar marcado. Tem que ser pelo objeto, tem que ser no X. Tá? E não no Y, como estava o meu ali, ó. Tem que ser aqui no X. Por que no X? Porque a gente é simétrico lateralmente. Tá? A gente não é simétrico horizontalmente, nem para frente, de um lado e do outro. É lateral. Tá? E aí você verifica se, por acaso, você selecionar a face aqui, ou selecionar o vértice desse lado, você está selecionando do outro também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa face daqui do braço, vou dar mais uma extrude nela, até chegar aqui, ó, na ponta dos dedos. Por quê? Eu vou ter que criar, depois, vou fazer isso aqui, ó. Certo? Quando a gente dividir, ele vai dividir em dois. E aí, eu vou ter que fazer o seguinte, criar mais dois extrudes para a mão. Então, ele vai ficar assim quando eu dividir, ó. Vai ficar aqui no meio. Aí eu vou ter o dedo médio, o anelar, vai ficar faltando o indicador, o mindinho e o polegar. A gente vai fazer primeiro esse pedaço geral, que é um extrude. Então, aqui, ó, extrude face, shift, botão direito, extrude face. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou puxar até a palma da mão. O que que acontece? Vou colocar nessa altura aqui, ó, como se fosse a mão, com extrude. Então, já fiz extrude, verifico se fez dois lados. E vou olhar que, na minha vista front, ó, a mão não tem essa espessura, tem? Não é grossa assim, é? Então, tem que pegar esse ponto aqui, ó, certo? Esses dois pontos aqui na vista front, ó, e colocar ele na espessura do dedo aqui. Tá, ó? Fazer isso. Por quê? Já já vocês vão ver que eu vou ter que dividir ela. E aí eu vou ter já um objeto já com quase a mesma espessura do dedo para poder trabalhar. Ok? Ele tem o pulso muito largo. Só ajustar mais um pouquinho aqui. Na hora que a gente aplicar a divisão para poder criar os outros edges, vocês vão ver que vai dar para a gente mexer direitinho nisso aí. Bom, depois desse extrude, qual que é o próximo passo? Se eu quisesse arredondar o braço, criar os volumes que são próprios de coisas orgânicas, com esses dois, a parte da frente e a parte de trás, eu não consigo. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui, ó, para criar volume, fazer esse volume assim do braço, o braço ele é mais ou menos assim, né? O corpo também, o ombro. A gente não é uma caixa de papelão dessa forma. Então, eu vou acrescentar edges e fazer esse arredondamento. Eu poderia fazer isso na mão com o Insert Edge Loop Tool, colocar aqui, ó, cortei ele todo de fora a fora.
E agora eu tenho vértices para poder fazer esse volume aqui, ó. Certo? Para não ficar reto, ficar arredondado. Porém, eu teria que fazer isso na mão, pedaço por pedaço que eu precisasse cortar. Esse bloco de criar as partes principais, ele não foi feito à toa, não. Ele foi feito justamente porque eu já tinha planejado que eu tenho que dividir cada parte depois, cada bloco, em 2. Então, eu já pensei, ó, vou fazer os blocos principais com um único extrude e depois, quando eu aplicar a divisão, a subdivisão de superfície, ele já vai subdividir exatamente onde eu preciso. Para aplicar essa subdivisão de superfície no Maya, e aí a gente tem que entender o que é subdivisão de superfície. O Maya ele trabalha com 2 tipos de subdivisão de superfície. Uma, que a gente chama de Smooth Mesh Preview, que essa a gente não vai utilizar em jogo, porque o jogo não vai entender ela, que é através do botão 2 e 3. O que o 2 e o 3 faz? Ele subdivide a malha também. O 2 deixa o objeto original em cima, para a gente poder enxergar. E aí, ó, o objeto original é esse, mas eu subdividindo ele através do Smooth Mesh, ele é esse objeto aqui arredondado. Mas os pontos de controle continuam sendo esses pontos aqui, ó. Tá? Então, se eu acrescento um edge, Set Edge Loop Tool, vai cortar, como eu estou criando mais, ele vai subdividir mais, e eu estou diminuindo a distância entre os edges. Quando eu diminuo a distância entre os edges, eu diminuo o arredondamento dele. Ele fica mais reto. A suavização diminui. Mas continua bem. Só que a gente não usa isso para gain, né? Se eu quisesse, por exemplo, só que essa parte aqui não ficar suave, então no Maya eu tenho, ele usa o Open Subdivision, que é um algoritmo criado pela Pixar, para fazer a subdivisão. Com ela eu consigo fazer detalhes na malha de subdivisão de superfície sem precisar cortar muito. Eu consigo, por exemplo, deixar um edge mais rígido, né? Sem precisar cortar muito. Através do crease. Então, por exemplo, quando eu pego esse edge aqui, ó, eu venho aqui em Crease Tool, eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá? Só que o Crease Tool tem um detalhe. Isso aqui não funciona para game, isso aqui só funciona para CG. Se for filmar isso, fazer o render, que não seja em real time, vai funcionar. Mas para exportar para Unity, por exemplo, ele não vai funcionar. Ele não vai entender isso. Ou para exportar para qualquer outra engine, as engines trabalham com os polígonos puros. Tá? Ela não trabalha com esse tipo de subdivisão. Então, a gente tem que aplicar subdivisão direta mesmo no objeto. Subdividir a malha. Criar mais polígonos que não sejam. Porque aqui, quando eu aperto 1, para ele perder a subdivisão, meu objeto é isso aqui, ó. Eu aperto 3, ele subdivide e arredonda. Onde eu coloquei o crease, ele não arredonda, ele deixa reto. Tá? E isso o Maya faz através do próprio parâmetro dele aqui, ó, do objeto. Tem aqui Smooth Mesh. Você pode aumentar até o nível de subdivisão aqui, ó. Coloquei 4, ele fica bem redondinho. E você consegue enxergar o que é a subdivisão. Para cada subdivisão que eu dou, olha só, ele divide a face em 4. Tá vendo aqui eu tenho a linha reta e a linha pontilhada. A linha pontilhada mostra para mim a subdivisão. Aqui, ó, sem subdivisão, com subdivisão. Ele divide cada face em 4. Então, por isso que a gente não costuma usar muito o subdivision. Porque se eu coloco um nível que seja suficiente para o objeto ficar lisinho, olha o tanto de subdivisão que ele vai dar. Então, tem muita subdivisão aqui. Então, a gente não usa isso em jogo. Não esse tipo de subdivisão, tá? Qual que é a subdivisão que a gente vai usar? A subdivisão direta na malha, que a gente chama de smooth. Como é que eu faço ela? Shift, botão direito, smooth. Vou clicar aqui na caixa de opções, porque eu tenho aqui, ó, o número de níveis de subdivisão que eu posso ter. Divisions, levels. Certo? Nesse division level aqui, ó,
eu tenho como aumentar do mesmo jeito que eu fiz lá naquele outro, do Smooth Mesh Preview. Porém, eu vou deixar um só, porque eu só preciso criar um único nível de subdivisão para ter os volumes que eu preciso nesse momento da modelagem. Eu vou clicar aqui, ó, Smooth. Olha lá o que ele fez com o meu personagem. E já arredondou meu personagem. E agora eu tenho polígonos suficientes para poder mexer. Sem contar que eu melhorei muito o contorno do personagem, sem precisar ficar acrescentando um por um. O que eu tenho que fazer agora é dar a forma. O volume eu já tenho, eu vou dar a forma para ele agora. Tá? Aí, veja bem, para não ter nenhum problema entre braço e corpo, a gente vai aprender a esconder partes para trabalhar com elas separadas, tá? E depois trabalhar com o todo. Porque o corpo em si, geral, ele tem os seus volumes e o braço também. Mas quando eu trabalho na lateral, por exemplo, eu tenho esse tanto de edge aqui, ó, de braço e corpo junto. Às vezes eu não sei o que é cada um. Então, separar o braço na lateral para modelar só o braço, depois separar o corpo para modelar só o corpo, é tranquilo, é melhor. Você não vai extrair, você não vai tirar um do outro, não. Você não vai separar, você vai simplesmente esconder o que você não vai trabalhar naquele momento. Para fazer isso no Maya, eu vou usar a perspectiva aqui rapidinho, para a gente entender. Vou selecionar aqui o braço, certo? Estou um aqui, selecionei o braço, como está com simetria, ele seleciona o outro, os dois ao mesmo tempo. Aqui em cima, na minha viewport, ó, eu tenho esse botão, que é um retângulo pontilhado com a seta vermelha. Esse botão chama Isolate Selection. O que é isso? Ele vai isolar a seleção do resto. Então, quando eu clicar nele, ó, some o corpo e fica só os braços. Veja bem, eu não deletei. Se eu clicar aqui de novo, ele volta. Tá? Então, eu vou ficar só com o braço. E aí, quando eu entrar na lateral aqui, ó, e fizer a mesma coisa, vou ter só o braço para trabalhar. Não vou ter o corpo me confundir na cabeça. Porém, eu preciso das imagens também, para poder fazer isso. Né? E aí, uma dica é, seleciona na perspectiva o braço todo aqui, até aqui. Shift, seleciona as imagens. Para selecionar a imagem facilmente, é só clicar aqui no cantinho dela. Certo? Barra de espaço, e aí você vai apertar o Isolate Selection nessa e nessa. Tá? E aí eu vou isolar a seleção, vou trabalhar só com o braço nesse momento. Tá? Então, ó, seleciona os braços, seleciona as imagens clicando nos cantinhos dela e clica aqui no Isolate Selection. Se não estiver conseguindo selecionar as imagens, clicando no canto, uma dica é, aqui ó, presta atenção, gente. A dica é, abre o Outliner, que é aquele gerenciador de objetos do Maya. Então, vem aqui em Window, Outliner. Certo? E aí, ó, você tem aqui frente e lado. Image Plane 1 e Image Plane 2. São as duas os dois Image Plane. Então, você selecionou as faces do bonequinho, o Big Guy, você vai clicar depois aqui, ó, frente, Ctrl, lado, Ctrl, para marcar os dois, ele vai selecionar também. Tá? Então, Window, Outliner, e aí você vai achar aqui os Image Plane. Ok? Feito isso, aí você pode clicar no Isolate Selection para manter as imagens e os braços. Então, ó, o que eu vou fazer agora? E aí, eu quero que vocês entendam o que vocês estão enxergando aqui. É muito fácil saber o que você está pegando quando você entende a estrutura. Então, ó, vou tirar o raio-x. Queria que vocês olhassem para a tela, gente. Eu vou explicar isso aqui e depois vocês vão poder ver direitinho. Olha só, eu enxergo aqui um ponto e outro ponto. Esse ponto e esse ponto é que vão dar o contorno do braço. E do outro lado a mesma coisa. Porém, eu tenho um outro ponto do lado de lá.
né? Se você olhar o braço aqui, ó, na realidade, aquele ponto é esse e esse, mas tem esse outro aqui. Forma um pequeno triângulo quando a gente olha pelas vistas. Eu vou ligar aqui o raio-x de novo. E o que a gente tem que pegar para poder mexer no contorno? São esses três aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Então, esse pequeno triângulo aqui, ó, esses pequenos triângulos de um lado e do outro, é que é o contorno do braço que você tem que encaixar na imagem. Certo? Então, quando eu for puxar, por exemplo, eu quero mover para cá agora. Quando eu for puxar, eu vou pegar esses três, ó, esses três pontos. E aí eu ponho no contorno. Peguei os três. Tá? Aqui é a mesma coisa, vou pôr aqui, ó, sempre 3, 3, 3. Eu vou fazer isso tanto na vista lateral, olha aqui, ó, 3, 3, tá vendo? Só os triângulozinhos. Tanto na vista lateral, depois eu faço o ombro ali, quanto na vista frontal. São também 3 aqui, ó. Aqui, ó, 3, 3, tá vendo? 3 pontos que você tem que pegar. Então, não tem erro, gente. Fez desse jeito, você consegue colocar no contorno do braço. Sem pegar nada de errado. Não está pegando nada diferente. Vai encaixando no desenho. Se precisar subir, se precisar puxar igual aqui, ó, tem que puxar bastante. Ó. É a mesma coisa, são 3 também, ó. Olha lá, 3. Certo? Então é isso que vocês vão fazer. Ó o ombro. E você vai dando volume pro braço. Quando a gente olhar na perspectiva, olha lá, ó. Você deu a forma. Você tinha um volume, agora você tem a forma. Tá vendo? Ó, antebraço, cotovelo aqui, ó o bíceps. Tá? Então, gente, é sempre pegar os três. Ó. Aqui no ombro, a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Ele tem essa parte que liga com o corpo. E a vista lateral não está batendo muito com a vista frontal. Aqui, ó, o ombro ele tem essa caidinha aqui, ó. Poder desenhar. Mas é isso, gente. 3 em 3, vocês vão colocando os pontos, tá? Fizer num braço, vai fazer no outro. Agora, aqui na mão, e aí já vocês ficarem espertos, eu só tenho como tirar 2 dedos. Um dedo daqui, um dedo daqui. Esses 2 dedos são quais? O médio e o anelar. Mas isso é simples. Então, ó, você vai recolher isso aqui, ó, tá? Vai pegar isso aqui e vai puxar. Ó. Eu tenho que tirar agora o volume depois de fazer essa parte e essa parte, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Você tá vendo que o dedo ele é mais fininho. Então essa parte aqui ela é o quê? Mais fina também, ó. Você já criou a palma da mão aqui. Deixa essa parte aqui mais fina. Sempre 3, 3, tá? Ó, 3, 3. Que são os pontos de contorno. Ok? E quando você olhar depois na perspectiva, olha como é que o braço já está. Você foi fazendo o volume. Tá certo? Ok, gente? Aqui no ombro a mesma coisa. Ó. 3,
3. Bíceps segue até lá em cima, então você vai fazer o formato dele aqui, ó. Pode até, não precisa deixar tão alto não, tá bom assim. Olha lá, já ficou mais ou menos no formato, correto? Então aqui, ó, daqui vai sair o anelar, aqui o médio, eu preciso de mais um segmento aqui para sair o indicador, mais um aqui para sair o mindinho e ali em cima mais um para sair o polegar. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Extrude. Só que antes de eu dar o extrude, eu vou acertar. Aqui eu vou deixar o mais reto possível. Então eu vou pegar os pontos. Tá vendo? Tem o mesmo triângulozinho aqui, ó. Mesmo triângulo de pontos, ó. Ponto, ponto, ponto. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou pegar esses dois aqui de cima de cada parte, ó, e vou aproximar do ponto que está ali embaixo. Ok? Para ele ficar mais reto. Tá? E aí, ó, daqui eu vou tirar 2 dedos. E vou precisar de mais segmentos agora para tirar esse cara e esse. E tirar esse carinha aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou juntar os dois pontos de dentro com o de fora. Tá? Aqui a mesma coisa, ó, na parte do pulso. É daqui que eu vou tirar a mão. Então eu vou usar essas quatro faces aqui e essas quatro faces aqui para fazer os outros 3 dedos. Então a mão está de lado, de frente. Essas 4 faces, aqui ó, face, 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 4. E aqui também, ó, face, 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 4. Ok? E como que eu vou fazer isso? Com extrude. Então, ó, vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Shift. Botão direito. Extrude. Para ele não crescer, não deixar o extrude muito estranho, muito grosso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Mudar de modo local para normal, para mundo. E vou puxar, ó. Ok? Ou, se você tiver com preguiça mesmo de mudar, você pode dar o extrude, puxar no Z aqui, que não tem problema. Sumiu aqui, gente, por causa do Isolate Selection, tá? Mas olha lá, tá aqui ainda. Tá bom? Eu vou dar esse extrude. E aqui desse lado também outro extrude, ó. Extrude face. Aí a mão vai ficar parecendo uma pá. Mas agora eu tenho aqui, ó, 1, 2 para tirar um dedo, 1, 2 para tirar outro dedo, 1, 2 para tirar outro dedo, 1, 2 para tirar outro dedo. Indicador, médio, anelar, mindinho. E aqui o polegar. Tá? Então, ó, repetindo. Ajustar a minha mão, deixar ela mais reta possível aqui. Vou selecionar os dois que estão aqui do lado, os 4, quer dizer. Shift, Extrude. Ok?
Vou selecionar aqui do lado, Shift, Extrude, e vou puxar. Entenderam? Entenderam, gente? Mais uma etapa. O que eu vou fazer agora? Vou colocar no formato. Essa linha aqui, ó, é desse pedaço aqui, ó, que vai sair o dedão. Daqui, ó, vai sair o indicador. Daqui sai o médio. Daqui sai o anelar e daqui sai o mindinho. Certo? Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou ajustar isso aqui. Ó, vou pegar e colocar isso aqui, W, para poder tirar dele o indicador, o polegar. Esse aqui eu vou puxar até ele ficar no contorno da mão, ó. E daqui vai sair o mindinho. Tá? E vou deixar isso aqui o mais reto que eu puder, ó. Quer dizer, na realidade vai ter um ângulo aqui para fazer a mão. As espessuras dos dedos, elas têm que seguir o tamanho dos dedos. Então, o mindinho é fininho, certo? O polegar ele é mais grosso na base. Aí eu tenho aqui, ó, indicador. Vai ficar um desenho mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Que vai ser de onde eu vou tirar a mão. Aqui sai o polegar, indicador, anelar, médio, mindinho. Beleza? Lembrando que o mais fininho de todos é o mindinho. O mais grosso aqui vai ser o polegar, né? Galera, um pouco de perspectiva aqui agora, ó. Presta atenção. Select, modo objeto. Vou pegar aqui o Smooth. Vou pegar o Sculpt, Geometry Tool. E aqui nas opções do Sculpt eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Relax. Então, presta atenção. Entrei no modo objeto. Shift, botão direito, Sculpt Geometry Tool. E aqui, ó, eu vou pegar a ferramenta Relax. Tá vendo que tá tudo meio pontudo aqui, ó? Vou diminuir um pouco o meu pincel e vou passar aqui em cima. Ou também, para poder tirar essas pontas assim, ó, o Smooth. Olha lá, ele vai suavizando, tá vendo? Uma vez que eu já tirei isso, não tem problema da simetria, não, que eu posso fazer simetria depois. Eu vou organizar aqui agora, ó. Desses dois aqui, ó, esse eu vou tirar o dedão.
aqui, eu só tenho que puxar isso um pouquinho para frente. Vou deixar o mais reto possível aqui onde eu vou tirar os dedos. Fazer aquela curvatura da mão, ó. Vocês estão olhando, gente? Então presta muita atenção no que eu estou fazendo, ó. Estou deixando o mais organizado possível, que eu vou tirar um dedo daqui, outro vai ser aqui, outro vai ser aqui e outro vai ser aqui. E o polegar daqui. Ok? Então, ó, veja bem o que eu vou fazer agora, gente. Vou começar aqui com o indicador. Shift, botão direito, Extrude Face. Se eu fizer assim, ele vai engordando, tá vendo? Ficando muito largo. Então, eu vou dar o Extrude Face. Vou clicar aqui, ó, no Word e vou puxar, ó. Tem gente que gosta de fazer também o seguinte. Presta atenção, macetão aqui. Vou voltar lá nas 4 vistas. Na verdade, vou usar essa aqui. Vou pegar a curva. Vou desenhar uma curva aqui, ó. Deixa eu tirar o Isolate Select. 2, 3, 4. Vou pegar a curva aqui, ó. Vou colocar ela aqui perto do dedo. Olha lá. Certo? Ó. Ali no meio, não tá? Mais ou menos a curva. Aí aqui a gente entra em Ctrl Vertex. Ó. Vai, o que é? Ah, tá. Tá com assimetria. Desculpa. Aqui, ó. Vai fazer mais ou menos a curvatura do dedo. Certo? Face. Selecionei as duas faces. Shift. Selecionei a curva. Shift. Botão direito. Extrude. 3 divisões. Aí, lembra que quando eu faço extrude com curva, eu tenho outros controles. Eu tenho aqui o offset, né? Mas eu tenho aqui também, ó, na Channel Box, o Taper. Olha lá. Já fez o dedinho lá, ó. Certo? Eu criei uma curva para fazer a curvatura do dedo. Não preocupa com o outro lado, não, que a gente pode fazer simetria. Tá? E vocês vão fazer um dedo só, porque os outros a gente vai copiar a partir desse.
todo dedo da mão não vai ter 3 partes? Qual que é a diferença de um dedo para o outro? Tamanho. Só isso. Tá? Então, eu desenhei a curva vai fazer essa curva suave. E como eu coloquei 3 divisões, já criou para mim, ó, a primeira parte do dedo, a segunda e a ponta do dedo. Tá? Macetão aí para vocês. Ok? O polegar, a gente conhece o polegar e ele tem um nome específico que chama polegar opositor, que ele é o quê? Ele opõe, ele faz a garra, né? Então, ele não está na mesma posição que os outros dedos. Ele não é reto como os outros dedos, ele se opõe. Se eu tirasse o polegar daqui, ó, presta atenção, direto daqui, ele ia ficar se opondo mesmo só esse dedo aqui. Eu vou colocar ele mais abaixo, mais dentro da mão, que vai dar um aspecto um pouco melhor. Então, ao invés de eu tirar ele dessa lateral, eu vou tirar desses 2 pontos. Dessas 2 faces, quer dizer. Tá? Agora, para isso, eu vou ter que mudar um pouco a forma dele aqui, ó, para deixar ele mais reto, igual eu fiz com os outros dedos. Essas 2 faces aqui, ó. Então, eu vou puxar. Olha aqui. Dá para tirar daqui do lado? Dá, mas eu, particularmente, acho que perde um pouco a forma de polegar, saca? Não fica tão parecido. Aí, ó, eu vou ter esses 2 aqui, que eu ajustei para ficar mais reto. Vou pegar aqui, ó. Ok? Extrude. Beleza? E para não ficar tão aberto assim, ó, para já deixar ele um tamanho um pouco melhor, vou mudar para vértice. Pegar esses vértices aqui do polegar, ó, só eles. Certo? E vou usar um comando chamado Average Vértices, que ele suaviza os vértices. O que ele faz? Shift, botão direito, Average Vértices, ó. Tá? Eu posso fazer só de 2 vértices daqui, por exemplo, olha o que ele faz, ó. Certo? Fizendo esses 2. Olha lá. Beleza? Aqui, ó, ele tem que ficar mais arredondado, para fazer uma base ali para a mão. E é claro que ele não vai ficar desse tamanho, né? Vou diminuir um pouco. E ele tem que estar apontando para onde, gente? Para baixo. Notem, olha só que engraçado isso aqui, ó. Eu tenho aqui um polígono que a gente chama de... alguns chamam de falso triângulo. Tem gente que põe outro nome. Que na realidade ele é um polígono de 4 lados, ó, mas ele está numa posição onde ele parece um triângulo. Tá vendo? Ó? Tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Esse edge aqui, ó, é que está justamente tirando esse formato dele. Se eu pegar esse edge e virar ele para cá, ó, eu vou pegar o fluxo do polígono, em vez dele passar aqui por cima, ele vai vir da mão e ir para o polegar. Eu posso girar esse edge aqui, por exemplo, deletando ele e usando o multicut, cortando daqui para cá. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora eu tenho outro fluxo de edge. Agora eu tenho 4, 4, 4 todo certinho. Ou eu posso fazer também o quê? Usar uma ferramenta do Maya, que é selecionar o edge, shift, botão direito, eu tenho aqui, ó, flip, spin, edge. Aí eu posso andar para frente ou para trás com esse spin. Spin é girar o edge. Quando eu dou o spin forward aqui, ó, ele foi para o lado errado, mas como o G repete o último comando, eu aperto o G de novo e ele foi para a posição que eu queria. Tá? Aí aqui eu já posso trabalhar melhor o formato da mão.
Agora, é claro, isso aqui, ó, não é a única maneira de fazer não, tá, gente? Não é a única maneira de fazer não. Posso usar a curva para o polegar? Pode. É só se desenhar aqui, ó. Curva, um, dois, três pontos. Pega a curva, coloca ela ali mais ou menos na posição. Vou girar ela um pouco, ó. É a mesma coisa. Shift, selecionar a curva, face, shift, extrude, duas divisões. É uma das maneiras. A outra mais simples, vou até voltar aqui, ó. Por isso que é bom ter do infinito, né? A outra mais simples é tirar ele daqui, ó. Do lado mesmo. Isso não precisa fazer esse tanto de manobra. Não vai ficar tão perfeito, mas vai funcionar, ó. Extrude. Tudo no início parece meio quadrado até você mudar, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem que inclinar um pouco o dedo. Então, eu vou pegar essas duas faces aqui, ó, e vou girar, ó. E aí, mais um extrude. Eu tenho ali o polegar. Ok? Como é que eu vou fazer então, já que eu falei para vocês que eu tenho que tirar esse dedo daqui para fazer os outros? Seleciono o dedo todo e vou duplicar essas faces, tá? Shift, botão direito, duplicate face. Se eu puxar aqui, ó, vai bagunçar tudo. Então eu vou puxar pelo método do mundo. Olha lá, ó. Eu já tenho outro dedo. Só tenho lembrado uma coisa, no duplicate face, aqui nas opções, ó, ele tem uma opção que não está marcada aqui no meu, que é separar as faces duplicadas do objeto. Eu não quero isso, eu quero que elas pertençam ao objeto, tá? Então eu deixo desmarcado. E antes de fazer isso, eu preciso fazer um buraco aqui, ó. Porque eu vou colar os dedos aqui. Ó, Shift, botão direito, duplicate face, clico na rodinha ali, puxei um dedo. Esse aqui vai ser qual? O médio. O médio é maior que o indicador? Então, vou aumentar um pouco o tamanho dele.
Vou girar aqui para ele encaixar ali, ó. E aí vou colar ele no lugar dele, usando o vértice. Seleciono o vértice, Shift, botão direito, Merge Vértice, Merge Vertex Tool, clico e vou fazendo isso, ó, misturando. Vai ficar faltando esse, porque é do outro. Preciso fazer outro duplicate. Vou selecionar aqui de novo o dedo. Pego as faces que não selecionaram. Shift, botão direito. Duplicate Face. Clico. Outro dedo. Esses dois aqui são quase do mesmo tamanho. Então não vou mudar muita coisa, não. Ou faltou uma face, ó. De duplicar ficou faltando ali. Vou girar aqui, ó. Colocar ele mais ou menos na posição. E vou colar os pontos. Vértice, Shift, botão direito, Merge Vértice, Merge Vertex Tool. E olha só, não estou conseguindo enxergar aqui direito. Então eu clico lá no raio-x, ó. E aí eu tenho, ó, aqui é o ponto do meio do dedo, aqui é o outro ponto, eu vou ligar esses dois, ligar esse com aquele. Dá uma olhada aqui para ver se está certo, tá? Aqui eu não estou vendo que ele está ali dentro, então eu pego ele aqui e ligo aqui. Olha lá, ó. Colei. Lê? Vou colar esses dois agora. Esse e esse. Ficou meio torto aqui, eu vou voltar, tá? E o mindinho? Pequenininho, né? Hã? Ó, o macete para você selecionar fácil, ó. Pega só a pontinha, Shift, sinal de maior que, uma, duas vezes, maior que. O menor que diminui a seleção, o maior que aumenta a seleção. Lembra qual que é o maior que, menor que? Maior, menor. É, programação. Duplicate Face, mesma coisa. Vou girar ele aqui. Só que o mindinho, ele é quase metade do tamanho desse. Então, olha só. Escala. Position. Rotação. E aí vem o vértice. Merge Vertex Tool. E vai colando. Dois, três. Mexer um pouco nos volumes. E eu tenho a mãozona do sujeito aí, ó.
maior que, dá uma afastada aqui. Ok? Olha lá. Ó. Por que, que o outro lado não ficou? Porque perdeu a simetria naquela hora lá. Eu vou deletar metade. Select. Mirror Polygon. Menos X. Lembrando que o Mirror Polygon ele gruda ali no meio. Vem aqui no Polymirror. Mirror Threshold e coloco 0,1. Olha lá, mãozão. Bacana? Esses outros segmentos que eu coloquei, gente, a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz lá no braço. Os três, a regra dos três lá, ó, de fora. Aqui eu vou ligar a simetria, né? Presta atenção nisso, ó. Tá vendo o desenho, como é que faz a calça dele aqui, ó? Você tem que puxar, ó, para fazer o mesmo desenho. E na pelve dele aqui, ele tem o volume para baixo, não para cima. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço, ó. Aqui é a mesma coisa, subo, desço do meio, para fazer esse formato. A vista lateral, perninha aqui, ó, mexendo as pernas. Sempre três. Brilha, joelho, ó. Cabeça aqui, ó. Colocar no formato. Esse aqui vai vir para a mandíbula. Ó, essa linha toda vai ficar embaixo. E olha só como é que já ficou grandalhão.